Então, novamente, boa noite. Então, o plano de hoje é o que está aqui na transparência, né? Eu quero primeiro fazer uma revisão dos pontos principais, né, que a gente trabalhou nesses quatro últimos dias, certo? Principalmente espectro de Gelfand, valoração, sistema de Korn-Specker, né, a categoria de funtores e a noção de seções globais. Isso vai ser antes da pausa, né? Eu faço essa revisão e a gente faz uma pequena pausa. E aí, depois da pausa, eu vou mostrar que a gente consegue interpretar a noção de valoração que aparece no teorema de Korn-Specker como seção global de algum prefeixe, né? Certo? Primeiro eu vou fazer uma construção onde isso funciona bastante explicitamente, assim, a coisa, digamos, a gente usa praticamente a definição de valoração para achar o prefeixe em questão, né? É só como uma forma de aquecimento, né, para ver como as coisas são implementadas, né? Aí eu vou fazer uma segunda versão, vou construir um outro prefeixe. Aí essa coisa vai estar mais inspirada naquilo que a gente discutiu do Bohr, né, daquela coisa de imagens assim clássicas de um certo sistema que são coladas para dar origem a uma coisa que não é clássica, tá? É aquela ideia que a gente discutiu na primeira aula, né? Então essa segunda vai ter a mesma propriedade, né? As seções globais de um certo prefeixe vão ser exatamente valorações, né? E ela reflete mais perfeitamente as ideias originais do Bohr, né? Certo? Então, começando a revisão, então relembrando aquela coisa do Bohr que a gente discutiu bem no comecinho, né? Que a gente só pode falar de sistemas físicos através da linguagem clássica, né? Mas tem discursos sobre um mesmo sistema que não são clássicos, né? Que não são equivalentes para esse mesmo, que não são compatíveis para o mesmo sistema. Existe uma noção de complementaridade, né? Que vai aparecer aqui. E aí a gente está explorando a noção de prefeixe, né, que tem essa conotação de colagem de coisas locais para chegar a uma coisa global de outra natureza, né? Só para recapitular qual é a motivação geral, né, da coisa toda. Eh, então, agora eu vou fazer eu vou colocar uma sequência de resultados e definições que vão ser relevantes para hoje, né, só para que elas estejam na memória, né? Tá, então, recordando a noção de homomorfismo de álgebra, tendo duas álgebras A e B, uma transformação linear xi maiúsculo de A para B, ela é chamada homomorfismo se ela é compatível com o produto das álgebras, certo? Como está escrito nessa primeira equação, né? E aí tem certos tipos especiais de homomorfismos que são particularmente importantes, né? Então, a gente diz que o homomorfismo é unital, se as duas álgebras são unitais e o homomorfismo é compatível com a unidade, né? Leva unidade em unidade. Se é injetor, ele é fiel. Essa segunda parte não é tão importante para hoje, mas eu ponho ela aqui porque isso estava na transparência do curso, né? É, Aí eu digo que eu tenho um homomorfismo estrela, se as álgebras são álgebras estrela, e esse homomorfismo comuta com a operação estrela. E aqui o mais importante para nós hoje é a noção de caráter, então recordando mais uma vez o que era isso. Se eu tenho uma álgebra estrela, é unital qualquer, é, certo? E ser um contexto dessa álgebra, ou seja, eu estou dizendo simplesmente que eu estou pegando uma álgebra estrela comutativa unital, né? Tá? Então, os homomorfismos unitais, que vão dessas álgebras comutativas C para essa álgebra dos complexos, né, que é uma espécie de elemento inicial da categoria não, é uma espécie de, não é um elemento inicial da categoria de álgebras estrela unitais, não? Esses homomorfismos que têm contradomínio nos complexos são chamados caráteres, e como a gente viu, eles têm um papel bastante importante na coisa toda, né? E para um dado contexto C, ou seja, uma álgebra estrela unital comutativa, o conjunto dos caráteres desta álgebra é chamado espectro de Gelfand da álgebra, e a gente denota esse conjunto por sigma maiúsculo de C, né? Então, espectros se comportam bem com respeito a homomorfismos, certo? Unitais, né? A gente tinha definido espectro, eu não vou repetir a definição, né, que eu acho que é uma coisa mais ou menos bem conhecida, acho que é uma coisa bem conhecida, então não vou repetir. Espectros comuns agora, né? Não os de Gelfand, né? Espectro no sentido de alto valor de matrizes, por exemplo, né? Então, tome duas álgebras unitais, né? E um homomorfismo entre elas. Então, se eu calculo o espectro depois de um elemento depois de transformá-lo para um homomorfismo, né? Eu vou obter um conjunto que está contido no espectro do mesmo elemento antes de ser transformado, né? Eu tenho sempre essa relação, né, de inclusão de espectros, certo? Então, em particular,
a gente viu que essa inclusão implica que quando eu valoro caráteres, né, em cima de elementos da álgebra, né, da álgebra para a qual eu estou considerando o caráter, né, eu sempre vou obter um ponto espectral do elemento em questão, né, certo? Essa propriedade é bastante importante, vai ser importante hoje, né? E no caso das matrizes, né, como eu já acabei de dizer, esses espectros são simplesmente os autovalores da matriz, né? Então isso quer dizer que se eu calculo o caráter, né, de um contexto de matrizes, né, os valores que saem são sempre autovalores dessa matriz, da matriz em questão, né, para a qual eu computo o caráter, né, certo? E aí eu pus uma observação aqui que eu tinha dito, né, mas não tinha escrito em transparência, né, que o cálculo espectral é um homomorfismo estrela que preserva o espectro. Aqui eu tenho sempre a inclusão, né? Qualquer homomorfismo implica uma inclusão de espectros, né? Mas tem certos homomorfismos, os fiéis, né, em certas álgebras, né? Eles têm a propriedade de preservar espectros. Isso aqui seria uma igualdade, né? E para o caso do cálculo espectral, que a gente já viu que é um homomorfismo estrela, né, da álgebra de funções no espectro de uma matriz, para a álgebra de matrizes, né? Há uma preservação do espectro, né? Isso quer dizer, em termos práticos, o seguinte: que você pega uma matriz autoadjunta qualquer e uma função, né, no espectro dessa matriz. O espectro da matriz, que é resultado do cálculo funcional de f, né, aplicado em M, vai ser a imagem de f, que nada mais é, como a gente tinha visto nas aulas, que o espectro dessa função f vista como elemento na álgebra de matrizes, certo? Né, talvez vocês conheçam isso, né, que é o cálculo funcional comuta com o espectro, né? Ou seja, o espectro do f de m é o f de m do espectro, né? E isso nada mais é que um reflexo dessa situação aqui, mas com a igualdade, né? Certo? Porque o espectro da função é exatamente a sua imagem, né, na álgebra de funções, certo? Isso aqui a gente vai usar hoje, né, para fazer a primeira construção, né, de valoração como seção de prefecho, né? Tá, continuando propriedades agora de espectro de Gelfand, a gente viu que né, função, né, se eu tomar um caráter, né, um homomorfismo desse tipo aqui, né, que chega nos complexos, e avaliar num elemento de álgebra, onde o caráter está definido, eu obtenho um ponto espectral do elemento correspondente, certo? Eu tenho uma função lá que manda caráteres em certos números, né? E esses números estão sempre dentro do espectro dos elementos considerados. Se eu estou olhando para matrizes, eu tenho então autovalores da matriz. E essa função, ela é até mesmo uma bijeção, né? Certo? Ela relaciona caráteres com autovalores da matriz, caráteres do contexto da matriz em questão, o contexto gerado, né, por ela, com os autovalores da matriz, né? Isso foi uma propriedade que a gente discutiu. Aí outras propriedades relevantes para hoje, que é toda função, eu quero dizer, o cálculo funcional para toda função se comporta bem com respeito a caráteres, no seguinte sentido, né? Se eu pego uma matriz qualquer e calculo e aplico uma função em cima dela pelo cálculo funcional, o resultado disso vai estar no contexto da matriz M, ou seja, no menor contexto que contém também a matriz M, certo? E avaliando um caráter desse contexto da matriz M na função f de M, no resultado do cálculo funcional, né, f sobre M, isso nada mais é do que a função agindo sobre o valor do caráter na matriz M, ou seja, o f, né, o cálculo funcional comuta com caráteres, né, no contexto da matriz em questão, né. Na verdade, vale um pouquinho mais do que isso, né, não vale só que o resultado do cálculo funcional numa matriz está sempre contido no contexto da mesma matriz, vale que o contexto é exatamente a imagem pelo cálculo funcional de M, certo? Isso aqui vai ser importante hoje, né? Que eu obtenho qualquer elemento do contexto da matriz aplicando funções em cima de M, né? Eu obtenho exatamente todos os elementos, né? Isso aqui vai ser bastante importante na construção das seções globais lá, né? Tá? Mais uma coisa importante também nas seções globais é que cada contexto de matrizes é dessa forma, ou seja, ele é gerado por alguma matriz, né? Você pega um contexto qualquer, eu sempre posso dizer que ele é contexto de uma matriz que está dentro lá da coleção das matrizes autoadjuntas, né? Isso aqui vai ser bastante importante hoje também para fazer demonstração lá que
seção global de um certo prefeixe é a mesma coisa que valoração. A gente já usou essas coisas quando estudou o teorema de Korn-Becker, né? É, a gente usou isso de uma certa maneira, hoje a gente vai usar isso de novo, mas num contexto totalmente diferente. Isso aqui é importante em outros lugares também, por exemplo, para mostrar a relação entre seção global e valoração, né? Certo? Essas duas coisas aqui, né, que é o contexto é exatamente a imagem pelo cálculo funcional e que cada contexto é contexto de alguma matriz, essas duas informações vão ser relevantes hoje na construção final, certo? Muito bem, continuando. Recordando então a noção de valoração. Eu considero o conjunto dos observáveis quânticos para um sistema simples, né, um sistema de n níveis quântico, né, certo? Ou seja, o conjunto das matrizes n por n que são autoadjuntas. Tem um chat aqui. A Ana está dizendo boa noite, Ana. Então, a situação que eu estou considerando, como eu disse, é bastante simples tecnicamente para evitar detalhes técnicos, né, que teriam que ser tratados, mas tudo isso funciona num contexto bastante geral, né? Por exemplo, né, em álgebras de operadores de dimensão infinita que representam campos quânticos, por exemplo, essas coisas todas têm versões para isso, certo? Isso aqui é só um modelo simples para discutir os conceitos, mas o procedimento todo é extremamente geral, né? Eu espero que isso tenha ficado bem claro, né? Tá? Então estamos considerando um sistema simples só por simplicidade técnica, né? Tá, e uma valoração vai ser uma função V que leva essas matrizes autoadjuntas, ou seja, observáveis quânticos para um certo sistema de interesse, que no caso o sistema de n níveis aqui, em números reais. E ela tem uma condição de compatibilidade com o cálculo funcional, que é que está escrito nessa equação, né? Se eu, se eu aplico a valoração no fzinho de A, eu transformo primeiro o A, né, através do cálculo funcional numa outra matriz e valoro. Isso é a mesma coisa que valorar primeiro o A e depois aplicar a função em cima disso, né? Isso aqui está dizendo, né, repetindo, que se eu tenho dependência entre duas quantidades físicas, né, os diversos observáveis representam quantidades físicas que estão definidas para o sistema em questão, né? Se duas quantidades são dependentes, né, isso tem que se refletir na valoração, né? Se tem uma dependência funcional entre os observáveis, por exemplo, eu olho o spin no eixo z e o spin ao quadrado no eixo z, né? Se eu sei o spin no eixo z, eu sei automaticamente o spin ao quadrado, né? Eu não preciso, né, calcular um novo observável, eu pego aquele antigo e eu já sei o outro porque existe uma relação funcional entre eles, né? E obviamente essa relação funcional tem que estar refletida nas valorações, senão realmente, né, não tem sentido físico essa coisa. Então, como eu disse, é uma condição mínima, né? É um princípio mínimo que é pedido, né? E só isso já é suficiente para não existência de valorações, né, nas álgebras de dimensão igual ou maior a 3, como a gente viu no curso, né? Em detalhe, a gente provou isso completamente, pelo menos para a dimensão 4 ou mais, né? Para a dimensão 3 eu não provei, né? Mas vale para 3 também, certo? Tá? Então, a valoração é somente isso, uma função nas matrizes autoadjuntas que tem uma noção com uma noção de compatibilidade em relação à dependência funcional das matrizes, né? Tá. Muito bem. Aí a gente provou um lema para analisar o teorema, para discutir o teorema de Korn-Becker e prová-lo, né? Eu provei primeiro um certo lema que foi bastante útil na prova do teorema de Korn-Becker, que está escrito aqui embaixo, mas vocês vão ver que ele vai ser extremamente útil hoje novamente, mas numa outra forma. Ele vai ser usado também, mas de uma outra maneira. Ele vai ser fundamental para a construção das seções globais, lá que representam valorações, certo? Esse lema vai dizer o seguinte: se existe uma valoração nas matrizes n por n autoadjuntas, né? Então, para todo o contexto da álgebra correspondente de matrizes, existe um caráter que eu denoto por φ minúsculo índice C embaixo, V em cima, né? Um caráter que é único e coincide com o V nas matrizes autoadjuntas que estão em C, né? Então, para todo elemento para o qual tanto o V quanto o caráter está definido, nesses elementos, a valoração V dá exatamente o valor do caráter nesse elemento em questão, né? Certo? Ou seja, ele estende a valoração, mas só dentro de contextos, né? Certo? Então, isso aqui vai ser usado de maneira essencial novamente hoje na construção final, né? E foi usado na prova do Korn-Becker, que está aqui, né? Para toda dimensão n maior que 3, os observáveis, né, em questão não possuem valorações, né? A gente viu isso, né, completamente para n maior ou igual a 4 e eu só afirmei para n igual a 3, né? Tá. Agora, recapitulando a noção de conjunto
pré-ordenado, né? Uma pré-ordem é uma relação para elementos de um conjunto, que eu estou chamando aqui de X caligráfico, né? Que tem duas propriedades, a de reflexividade, ou seja, um elemento está em relação com ele mesmo, e tem uma propriedade de transitividade, que é o seguinte: se A está em relação com B e B com C, então o A tem que estar em relação com C, né? Isso aqui é uma espécie de relação de menor igual, mas é um pouquinho, isso aqui é um pouco mais fraco, um pouco não, isso é mais fraco do que a ordem parcial que nós conhecemos, por exemplo, para números, né? Por exemplo, se eu tenho a relação nos dois sentidos, A menor que B e B menor que A, isso não implica igualdade, né? É como ordem parcial, mas sem esse axioma, esse último que eu acabei de dizer, né? Muito bem. E esses conjuntos aqui, eles aparecem com frequência em várias situações, apareceram nas nossas considerações, e eles são interpretados como categorias, né? As ditas categorias pré-ordem, né? E nessas categorias pré-ordem, que vêm de conjuntos pré-ordenados, os objetos são simplesmente os pontos do conjunto, né? Os elementos do conjunto, e as flechas, elas existem entre dois pontos, A e B, se eles estão ordenados, né? Então eu ponho uma flecha entre A e B, se isso C, A está por baixo de B, né? Isso dá uma categoria, né? Se eu defino flechas assim, os axiomas de categoria são realizados, né? Então isso é uma categoria, né? Certo? Aí tem lá que toda flecha é mônica e épica, etc. Isso para nós não vai ser relevante, né? Então, duas categorias desse tipo, pré-ordem, que são importantes para nós na aula de hoje, né, uma delas é a categoria dos contextos, né, se eu tenho, eu posso fazer isso nas matrizes, mas funciona também nas álgebras estrelas gerais, né? Tem uma álgebra estrela geral A, com unidade, eu vou chamar de C o conjunto de todos os contextos, certo? Dessa álgebra, todas as subálgebras comutativas unitais. E eu vou dizer que dois contextos C e C' estão em relação. A relação C é contexto do C', né? E essa relação é uma relação de pré-ordem, né? Ou seja, C está contido em C', né? Isso define uma pré-ordem bem simplesinha, né? Na família dos contextos. E, portanto, eu posso dizer que os contextos são uma categoria, né? Certo? Então, para a álgebra de matrizes N por N, eu vou usar essa notação especial aqui, certo? C fratura N por N, como eu já tinha usado numa aula, né? Bom, essa categoria tem um objeto inicial, como a gente viu, né? Que que é o contexto dos múltiplos da identidade, etc. Mas isso tudo não vai ser muito relevante hoje. Eu só pus aqui porque eu copiei a transparência da aula onde isso foi discutido, né? Muito bem. Aí, uma outra categoria que vai ser usada também hoje, essa categoria vai ser usada para a última construção, que é a que tem mais a ver com as ideias do Bohr, né? Que também é um pouquinho mais complicada. E essa categoria dos observáveis quânticos, que ela mesma é um pouquinho mais chatinha de definir, não é nada de misterioso, mas não é tão direto como essa. Essa vai ser usada na primeira construção das seções globais como valorações, né? Que é um pouco mais simples que a segunda construção, como eu tinha comentado no começo da aula, né? Então, os objetos, eu vou considerar o conjunto das matrizes autoadjuntas como um conjunto pré-ordenado, né? E, portanto, eu vou ter novamente uma categoria pré-ordem. E agora eu vou definir em que ordem estou pensando aqui, né? A gente vai dizer que uma matriz A depende totalmente de B se ela é uma função de B. Ou seja, se existe uma função que vai do espectro de B para R, então o que A é o cálculo funcional para Fzinho aplicado em B, né? Certo? Isso quer dizer de modo equivalente que a matriz A está no contexto de B, né? Pelas coisas que a gente acabou de revisar, né? Então, nesse caso, eu escrevo que A está por baixo de B, ou seja, a B determina completamente a área, ou seja, o A é uma função da B, né? Isso define uma relação de pré-ordem, isso é transitivo, isso é reflexivo, e assim por diante. Então, tem uma categoria através disso, né? Certo? Então, existe uma flecha que vai de A para B, se A pode ser escrita como alguma função de B, essa função é inclusive única, né? Porque o cálculo funcional é um homomorfismo fiel, né? Certo? Isso tinha sido discutido também, né? Certo. Agora eu venho com a noção de subobjetos, que vai imitar a noção de subconjuntos que nós temos na categoria dos conjuntos, né? Vai imitar isso em qualquer categoria, né? Então tome uma categoria qualquer, né? Nas categorias quaisquer nós temos tipos de flechas, né? Temos as mônicas, as épicas, etc. E para as épicas a gente tinha definido uma pré-ordem, né? Que era a noção de fatoração, certo?
E os subobjetos, né, que eram definidos, né, para nós como classes de equivalência em relação a essa pré-ordem, né, a essas flechas tipo pré-ordem, para mônicas que chegam num certo objeto B dado, né. Essas classes de equivalência nós tínhamos chamado de subobjetos desse objeto B, né. E, bom, a coleção dessas classes de equivalência nós tínhamos denotado por B. Em certas categorias, como a categoria dos conjuntos, nós podemos interpretar subobjetos nesse sentido como novos objetos, ou seja, existe uma maneira natural de relacionar essas classes de equivalência com certos objetos da categoria em questão, que são justamente os subconjuntos do objeto B, que seria um conjunto na categoria de conjuntos, né? Para outras categorias isso vai funcionar também, que essas classes de equivalência, que são por definição subobjetos, são relacionáveis de modo natural a outros objetos. Isso vai acontecer nos prefeixes, né? Certo? A gente tinha feito isso ontem, né? Eu vou recapitular daqui a pouco, né? Certo? E existe um tipo particular de subobjeto que é particularmente importante, que são os ditos elementos. Os subobjetos, nessa acepção geral, os subobjetos chamados elementos, nessa acepção geral de subobjetos, são aquelas classes de equivalência de mônicas, cujos elementos são flechas que têm domínio terminal, né? Elas saem de um terminal para um objeto dado. A gente viu que toda flecha que sai de um terminal para um elemento dado é uma flecha mônica, certo? E a gente também discutiu que, na verdade, se eu escolher um objeto terminal, em cada classe de equivalência de flechas desse tipo, flechas que saem no terminal, né, que são automaticamente mônicas, cada flecha está contida, cada classe de equivalência dessas flechas contém exatamente uma flecha, né, para os morfismos de um T fixo para o B, certo? Um terminal fixo para o B. Então, a gente pode interpretar os subobjetos do tipo elemento como flechas que saem de um terminal para B, um terminal fixo, certo? Isso é feito, né, pela maioria dos autores. Muitos definem simplesmente assim e nem fazem a relação com subobjetos, mas é bom ter em mente que isso é um tipo especial de subobjeto. Na categoria de conjuntos, isso corresponde simplesmente aos subconjuntos que contêm exatamente um ponto e, portanto, podem ser identificados com pontos, né? Por isso que o nome disso é elemento, né? Pela referência à categoria dos conjuntos. E nós tínhamos também dado um segundo exemplo onde em outras teorias, em outras categorias, essa noção leva ao que a gente espera para elementos, né? Certo? É uma boa noção para elemento em todo caso. E vai ser útil na nossa discussão aqui, porque a gente vai relacionar elementos de um certo objeto numa categoria, né, com as tais valorações lá do Corrent-Becker, certo? Muito bem. Agora, a noção de funtor. Para ter um funtor, eu preciso primeiro ter duas categorias, certo? Funtores são transformações, né, dos objetos de C para objetos de D e flechas de C para flechas de D que obedecem a certas identidades, né, que têm certas propriedades. E existem dois tipos de funtor, né, os covariantes e os contravariantes. Bom, todo funtor, como eu acabei de dizer, leva objetos da primeira categoria em objetos da segunda, certo? Não transforma objeto em flecha, por exemplo, né? Mas sempre objeto em objeto. E transforma flecha em flecha, mas não de qualquer jeito, né? Então, se eu tenho uma flecha na categoria C que vai de A para B, o funtor F maiúsculo vai transformar essa flecha numa uma flecha que vai na categoria da imagem de A por F para a imagem de B por F, certo? Ela não altera o sentido, né? AB, e aqui continua sendo AB. E, bom, a identidade vai para a identidade e as leis de composição, né, são o que a gente espera delas, né? Depois e antes de tomar o funtor, né? Aí existe a versão contravariante disso, que vai inverter né, as composições e as ordens das flechas na imagem, né? Ou seja, uma flecha de A para B vai para uma flecha que vai da imagem de B para a imagem de A, né? Certo? Eu inverto a ordem, a direção da flecha lá na imagem. E é claro que a composição tem que ser compatível com essa inversão da direção, né? Certo? E essa situação que vai ser mais importante para nós. Os contravariantes são mais naturais nas nossas discussões, né? Beleza. Então, tendo duas categorias, temos uma noção de transformação, né, de uma categoria para outra, que são os funtores. E tendo funtores, temos uma noção de transformação de um funtor para outro, porque eles vão ser, no fim das contas, vistos como objetos, né?
de certa categoria, então eles vão ser entendidos como morfismos, né, de um objeto para outro, que são funtores. É, essas coisas se chamam transformações naturais, certo? Eu defini o caso contravariante e o covariante. Aqui eu vou ficar só no contravariante, que é o mais relevante para hoje, né? Então, tendo duas categorias C e D, né? E tendo dois funtores que vão de C para D, o funtor F e o G, nós definimos uma coisa chamada transformação natural, que vai de F para G, né? Por uma coleção de flechas na categoria D, na categoria, né, que seria o contradomínio da flecha, né? Uma coleção de flechas ali, mas que é indexada pelos objetos da primeira categoria, né? Então tem o NA, onde A são objetos de C, e essas flechas, né, na situação é, então, eu estou no caso contravariante. Essa contravariância da transformação natural se refere somente à contravariância dos funtores, né? Eu não vou ter inversão da direção aqui das flechas, no caso das transformações naturais, certo? Essa contravariância só se refere aos funtores F e G que aparecem na transformação natural, tá? Que aparecem na definição da transformação natural. Então, quando eu tenho um funtor, como eu disse, a gente pode transformar objetos de uma categoria em objetos da outra. Aqui eu tenho dois, né? Então eu levo objetos de A em objetos de D através de F, né? Estou levando dois objetos, um objeto A em um objeto B, os dois por F vão dar coisas em D. E eu faço algo similar com o G, né? Eu vou obter novos objetos na categoria D por G. E nós podemos também mandar flechas, né, da categoria C para D, né, através do funtor em questão, e as flechas vão inverter o sentido, né? Se eu tenho uma flecha de A para B, certo? Que está denotado aqui, né? Até pega uma flecha dos morfismos de A para B, dos morfismos de A para B, então eu vou ter na categoria D uma flecha que vai da imagem de B para a imagem de A, tanto para o F quanto para o G. Então essas linhas do diagrama vêm simplesmente da estrutura de funtor, né? E aí eu tenho uma transformação natural se essas flechas que eu escolhi em D, né, que vão ser colocadas aqui, né, elas têm esse domínio contra domínio, né, da coisa transformada por F para coisa transformada por G, né, sempre. Se esse diagrama comuta, ou seja, se eu tenho igualdade, né, por esse caminho e por esse caminho, eu digo que eu tenho uma transformação natural. Então, o problema da coisa toda é ver se eu posso realmente achar flechas. Nem sempre é possível, né? Essas flechas N, né, que fazem essa coisa comutar, né? Escrito em equação eu tenho isso, né? Então, se eu consigo achar famílias de flechas assim, eu digo que eu tenho uma transformação natural entre os dois funtores, né? Certo? No caso aqui, contravariantes. Beleza. Aí tem uma versão covariante, né? Eu tinha dito que eu não ia falar, mas acabei copiando agora que eu lembrei. É similar, né? É, isso. E a única coisa que acontece... não, desculpa, não. Eu não pus. Eu estou definindo a categoria a categoria de funtores. É por isso que eles aparecem. É, tem. é, sim, agora eu lembrei o que eu fiz, desculpem. Então, as transformações naturais eu só defini o caso contravariante, certo? Porque o outro é praticamente a mesma coisa. Aqui nos funtores, na categoria de funtores, por alguma razão eu defini os dois, não me lembro qual, mas tudo bem, vamos falar disso, porque na transparência deve ter alguma razão, talvez eu descubra daqui a pouco. Então, tenho duas categorias, aí eu vou agora eu vou dizer que eu tenho uma categoria de funtores, né, que vão de C para D, cujos objetos, perdão, serão os funtores covariantes de C para D, certo? E os morfismos serão as transformações naturais de F para G, para dois funtores que eu escolhi lá nos objetos da categoria de funtor, né? Certo? Aí eu tenho uma lei de composição de transformações naturais, que vão ser as flechas dessa categoria de funtor, né? É simplesmente pela composição por componentes, né? Certo? É uma definição possível de composição e, como a gente tinha comentado, isso obedece os axiomas de categorias. Isso aqui é associativo, etc, etc, né? E tudo funciona, isso é de fato uma categoria, né? Então, na categoria de funtores, os objetos são os funtores e as flechas são as transformações naturais. Para o caso de covariantes, e eu tenho uma versão contravariante, onde os objetos da categoria são os funtores contravariantes agora, e as transformações naturais são então as contravariantes.
A lei de composição é a mesma coisa, certo? E aí, no caso da escolha da categoria D igual à categoria de sets, eu tenho uma nomenclatura especial. Essa categoria, né, que é na verdade tem duas coisas, né? Eu tenho a contravariância, certo? E tenho a categoria D como sendo sets, né? Se eu tenho essa situação, né, eu digo que a categoria é uma categoria de prefixos, a categoria dos funtores contravariantes correspondentes, certo? Só para os contravariantes. Né, e a notação é essa aqui, né? Sets e COP em cima. Esse COP indica a contravariância, né? E o sets está indicando que o D é igual a sets. Esse caso particular é chamado prefeixe, é a categoria de prefeixes, certo? E esse caso é o relevante para nós, né? Certo? Bem, muito bem. Agora, discutindo um pouco propriedades de flechas nessa categoria de prefeixes, né? Se eu tenho dois objetos nessa categoria, ou seja, dois prefeixes contravariantes, né, numa certa categoria, eu tenho que as flechas, que são transformações naturais entre dois objetos, né, que são funtores, né, serão mônicas se elas são mônicas nas componentes, né? Ou seja, como as componentes estão relacionadas a sets, as flechas são funções, certo? E ser mônica nas funções é ser injetora. Então, a noção de monomorfismo em prefeixes é bem simples, digamos assim, é fácil de usar, né? Ela se refere simplesmente ao fato das componentes das transformações naturais em questão serem funções injetoras, mais nada, certo? E por causa dessa situação, a gente pode fazer exatamente como na categoria dos conjuntos, né? A gente pode identificar a, as flechas, as classes de equivalência de flechas mônicas, ou seja, os subobjetos, com certos objetos da categoria, né? Então, porque eu tenho essa situação que as flechas mônicas são aquelas cujas componentes né, das transformações naturais em questão são funções injetoras, eu tenho que duas flechas mônicas, né, de um x para um y, dois prefeixes, né, são equivalentes no sentido que a gente definiu geral, né, se elas têm imagens iguais, né, certo? Então, isso aqui vai me permitir identificar essas classes de equivalência de flechas com essas escolhas de subconjuntos, né, que são as imagens dessas funções, dentro das imagens dos objetos da categoria C por Y, né, certo? Como a gente escolhia, né, para representar os subobjetos na categoria dos conjuntos, a gente escolhia subconjuntos do conjunto dado, que seria o objeto, né, em questão. Aqui a gente precisa fazer escolhas para cada componente, né? Certo? Essa é uma versão local do que a gente conhecia, né, para os conjuntos, né? Nada mais do que isso. É bem simples, né? Isso não é totalmente óbvio, na verdade, para demonstrar isso precisa discutir um pouco, mas o resultado é aceitável, né? Assim, digamos, não é espantoso, né? Tá. Então, como é que isso é feito, né? Como é que eu identifico, usando esses fatos, como é que eu identifico os subobjetos de prefeixes com outros prefeixes, né? Ou seja, com outros objetos da categoria, exatamente como foi feito no caso dos conjuntos comuns, né? Eu faço o seguinte, eu tenho lá uma categoria C qualquer e, e olho para um subobjeto, para um objeto dessa categoria, um prefixo, né? Então, eu vou identificar os subobjetos desse y com certos prefixos que eu vou denotar por x, que fazem o seguinte, né? A imagem dos objetos pelo x está sempre contida na imagem dos objetos pelo y, né, por causa dessa situação aqui, né? E aí eu vou considerar uma certa coleção de flechas da categoria sets, ou seja, de funções, né? Que eu estou chamando de I. Essas funções são simplesmente as inclusões desse subconjunto XA no subconjunto YA, né? Ou seja, o YA leva x em x, né? Certo? O ponto x no ponto x, certo? Eu tenho então lá uma certa coleção de flechas de D, né? E se essa coleção de flechas verifica esse diagrama de naturalidade, né? Certo? Eu tenho exatamente um subobjeto, né? Ou dito de outra forma, os prefeixes, né,
se eu posso tomar esses prefeixes junto com essas flechas, né? Se eles têm essa propriedade de naturalidade, eles são exatamente os subobjetos, ou seja, para cada subobjeto, para cada classe de equivalência de mônicas, tem um prefixo x desse tipo, né, que com essas flechas, né, tal que essas flechas formam uma transformação natural, e esse representa a classe inteira, né, certo? Então, é exatamente no estilo dos elementos, né? Eu escolhia representantes das classes de maneira adequada, né? E esses representantes eram enumerados por objetos mais simples, no caso, flechas lá dos elementos, e aqui eu consigo usar até mesmo objetos da categoria para enumerar as classes de equivalências de flechas, mônicas, etc., que são subobjetos, né? Bom, tudo isso para dizer que aquilo que a gente fez para conjuntos funciona praticamente igual nos prefixes, né? Certo? Os subobjetos são assim, né? Ou seja, podem ser enumerados por objetos desse tipo, dessa natureza, certo? Então, conhecendo prefixes que fazem essa coisa ser natural, eu conheço todos os subobjetos do y. Essa é a mensagem, né? E agora, o que acontece no caso especial dos elementos, né? Recordando que os elementos são tipos especiais de subobjetos, né? Certo? A gente tinha discutido que os objetos terminais têm a ver com os pré-feixes que tem, para os quais a imagem de todo objeto A corresponde a um ponto só dentro do YA, né? Certo? Então eu vou olhar para coisas desse tipo, né? Mas para x pré-feixe, então que x de A é sempre algum ponto, certo? E, obviamente um ponto dentro do y de A, né? Para eu ter essa inclusão aqui, né? Certo? Então, eu estou considerando um caso especial dessa situação assim, aqui, né? Estou considerando subconjuntos de um ponto só, né? E aí as mesmas flechas de antes, né? Certo? É, isso. E se eu tenho uma transformação natural com essas flechas i, eu não vou ter um subobjeto qualquer, mas eu vou ter exatamente os elementos do prefixo y, certo? Isso não é espantoso, né? Exatamente como nos conjuntos, né? Os elementos correspondiam, né, aos subconjuntos de um ponto, né? Certo? Que eu posso identificar com os pontos eles mesmos. Aqui é uma identificação local de pontos, certo? Tudo funciona igual, né? E esses prefixes desse tipo, né, que tem imagens locais sendo conjuntos de um ponto e para os quais esse i é uma transformação natural, eles são chamados nessa teoria de seções globais, né? E pela discussão que está feita aqui, junto com uma outra que eu não estou repetindo aqui, que os objetos terminais são justamente os objetos lá que levam os as em conjuntos de um ponto, né? Eu concluo que esses objetos desse tipo enumeram os elementos do prefixo y, certo? Então, olhar para elementos é a mesma coisa que olhar para seções globais, né? Aqui é só um comentário, né? Eu estou dizendo que o que o xão faz nos as, mas obviamente o xão é um funtor, então eu teria que dizer o que ele faz nas funções, né? Só que a ação nas funções, nas flechas, eu quero dizer de I, né? Ou seja, como uma flecha, desculpa, nas flechas de C, como uma flecha de C é convertida em função, essa ação é trivial porque as imagens dos objetos são todas conjuntos de um só ponto. Então, existe uma só função que vai, né, de uma imagem de objeto para outra, ou seja, para um conjunto de um ponto para outro conjunto de um ponto, só tem uma maneira de fazer isso, né? Então, a ação das flechas é completamente determinada por essa escolha particular. Então, eu não preciso definir o que fazem as flechas, né, quando transformadas por x, porque não tem outra opção, né? Então a escolha dos XA determina completamente esse funtor xão, certo? Que é um prefixo. E aí eu só tenho que observar se eu tenho naturalidade com respeito a essa coleção de flechas aqui, né? De flechas de inclusão, né? Certo? É isso que determina exatamente os elementos de um prefixo qualquer. E a naturalidade dessas inclusões correspondem às equações que estão aqui, né?
Eu tenho que a escolha, né, se eu pego se eu pego uma flecha, se eu pego uma flecha qualquer f dos morfismos lá da categoria C, uma flecha de A para B, eu tenho que o ponto que eu escolhi, né, para o objeto A, o XA, né, tem que ser igual à imagem do ponto que eu escolhi para o objeto B, através da imagem da flecha F pelo funtor Y, né, pelo prefeixe Y, né? Certo? O prefeixe Y é mais complicado, né? Ele tem imagens que não são conjuntos de um ponto, então eles vão ter funções complicadas entre as diversas imagens, né? de objetos que seriam conjuntos, né? Então, eu tenho que as escolhas têm que ter dos pontos aqui, tem que ter uma condição de compatibilidade em relação à imagem por Y das flechas, certo? Então, eu posso definir as seções globais exatamente dessa forma, né? Eu escolho certos pontos para cada objeto da categoria C, e essa escolha tem que ser compatível através de equações desse tipo, né? Certo? Isso aqui já cheira muito a valorações, né? Certo? Lembra que as valorações diziam como as minhas escolhas lá de valores para cada objeto da categoria lá das matrizes, né? Que são eu tomo números reais, né, para cada matriz, mas eu não posso escolher de qualquer forma, eu tenho que ter uma relação funcional entre as coisas, certo? Isso aqui cheira muito uma equação desse tipo, e exatamente o que a gente vai fazer, a gente vai escolher prefeixes, tal que essas equações de seção global vão corresponder exatamente àquela condição das valorações, né? A gente vai fazer, como eu disse, uma escolha bastante óbvia num primeiro exemplo, né, onde isso praticamente sai explicitamente, né, que quando eu escrevo essa equação eu tenho aquela de valorações, né, para que a gente veja como fazer isso numa primeira vez. E aí depois eu vou fazer uma segunda construção que é um pouco mais sofisticada, né, que como eu disse, leva em conta as ideias do Bohr lá e que vai dar no fundo a mesma coisa, né? Se eu analiso bem a equação correspondente, né, de seção global, né? Tá? Então a ideia vai ser essa. Beleza. Então isso encerra a minha revisão. Daí eu partiria para as construções explícitas agora, né? Então eu proponho que a gente faça uma pequena pausa, como sempre. É um bom tempo para parar, é 10 para as 8 mais ou menos agora. Então a gente pode parar uns 10 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Aí continuamos às 8 com essas duas construções daí, certo? Então, quem tiver pergunta pode ficar à vontade, né? Professor, Sim, pode perguntar. uma coisa que eu tava pensando, não é bem uma pergunta, mas só, Uhum, já que não tem ninguém vai perguntar, uhum, ninguém fez uma pergunta, a gente está trabalhando com a categoria de prefeixes, né, que ela é uma uhum, categoria de funtores particular. uhum, Se eu não me engano, pra, tem que tomar um pouco de cuidado com o tamanho das categorias que você vai tomar, porque senão você pode acabar com uma coisa que nem classe vai ser mais. uhum. Tipo, você pegar é, tipo, eu quero os funtores de uma categoria A numa categoria B. Se A e B forem muito grandes, né, tiverem muitos objetos, É, muitas flechas, isso daí pode estourar muito, assim. E daí, essa. no É. caso de pré-feixes, você está indo para sets. Então, sets é relativamente pequeno, ela é Uhum, pelo menos localmente uhum, pequena, né? uhum. Mas a categoria de origem, ela ainda, acho que se ela não for pequena, ou pelo menos É. localmente pequena, pode dar problema, né? Essa pergunta é boa. Eu não quis entrar nesse mérito para não complicar demais, mas isso é correto. A resposta está no curso de ontem, né? Para algumas categorias, pelo menos, né? Se ela for localmente pequena, né? Aí você tem lá o Yoneda, por exemplo, né? Que vai te relacionar transformações naturais com as famílias de flechas, né? Certo? Sim. Então você não vai ter muita transformação natural também, você vai conseguir enumerar essas transformações também por conjuntos, certo? Mas isso que você está dizendo é verdade. Se toma uma categoria localmente pequena em geral, né?
certo? E aí sets, né, embaixo. Né? Aí tudo funciona bem para essas coisas, né? Sim. Mas você tem Aqui no razão. caso do curso, a gente vai usar categorias. Elas são inclusive pequenas e não só localmente pequenas, porque elas Ah, são tá. conjuntos, né? Aí eu estou pegando a categoria, aquela que eu chamei de O n por n, né? E Uhum. depois eu vou pegar os contextos das matrizes n por n. Essas duas coisas são conjuntos elas mesmas, então elas não são somente localmente pequenas, elas são globalmente pequenas, é melhor ainda, né? Sim, sim. Ok. Aí não acontece realmente nada, né? Mas você tem toda a razão. Se eu pegar coisas muito grandes, eu posso ter dificuldades. É verdade, sim. Uhum. Boa observação. Uhum. Obrigado. Em categorias essas coisas aparecem, né? Mas nas aplicações, como eu disse, as localmente pequenas dão conta do recado, né? E normalmente, é claro, quando você quer estudar categorias em si, né? Aí você tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas quando você aplica elas, normalmente as coisas na parte aplicada não são tão horríveis, né? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum exemplo assim relevante de uma coisa que seja horrivelmente grande, né? Eu acho que se for mexer com teoria de modelos, umas coisas assim, daí deve É, dar problema de tamanho maior, isso. né? Assim, É, daí deve surgir isso é mais. verdade. É para modelo, sim. Isso. Mas acho que coisa assim, física, Uhum. em álgebra não dá mais Não, não. É, tanto problema desse não. tipo. Em geral, quer dizer, nessas construções, mesmo que você faça lá a versão de dimensão infinita, você continua tendo categoria pequena, né? É tudo conjunto, toda hora, né? Certo? Uhum. É. Aí essas questões não aparecem, né? Ok, obrigado. Né? Obrigado a você pela observação. Mas essas questões podem ser bem complicadas às vezes, né? Você deve conhecer isso, né? É coisa bem de fundamentos, né? Ah, sim, sim. Só, Inclusive só um eu, minutinho. claro. Estão me perguntando uma coisa que eu estou respondendo. É, pessoas que não estão no curso, né? Ou seja, crianças, né? Bom, é, pois essas coisas são bastante discutidas, né, na parte de fundamentos. Por exemplo, tem gente que gosta de dizer que, na verdade, a teoria de categorias é mais fundamental que a teoria de conjuntos, né? Tem toda essa coisa, qual é a teoria que deve ser usada para fundamentar a matemática inteira, né? Tem os partidários da teoria de conjuntos, que também tem problemas, né? Por exemplo, as coisas de consistência, né, que não estão resolvidas, essas são indecidíveis, né, tal, né? Como você sabe, né? Aí tem Uhum. outros que são partidários, não, a teoria das categorias é mais adequada, só que ela apresenta mais problemas do que conjuntos, justamente por questão, né, por conta dessas questões, né? As categorias podem ser muito grandes, daí você tem efeitos assim meio, né, meio exóticos às vezes, né? Mas são questões difíceis, né? Essas coisas não são tão simples assim de discutir e de, digamos, contribuir para elas decentemente, né? Sim. Tipo, é que se você quiser fundamentar a matemática com teoria de categorias, né? Uhum. Você vai ter que de alguma forma reconstruir teoria de conjuntos lá dentro, para Pois poder é, fazer a é, matemática usual, né? é, Então, no pior dos casos, você vai ter uma coisa tão indecidível sobre a é, consistência quanto é. conjuntos. Ela é mais forte que sets, que você consegue fazer É. sets, né? É, é. Tem muito trabalho nesse sentido, né? Tipo, se eu pego o topos, né? O que que eu preciso fazer para ter sets, né? É, tem umas coisas sobre isso que são interessantes, né? Eu posso começar com teoria de topos, por exemplo, em vez de pegar categorias em geral, né? E também Hum, poder pegar esse tipo especial, né? E aí eu me pergunto o que que eu preciso para ter sets, né? Por exemplo, né? Tem vários trabalhos nesse sentido, né? E não é tão óbvio assim, é mais complicado do que eu pensava, né? É, Quando começa a mexer com fundamentos rapidinho, as é, coisas fica, é, é, fica é, difícil. é. Né, essa coisa de teoria de modelos também tem umas coisas meio surpreendentes também, não sei se você conhece, pelo jeito sim, né? São questões assim que você tem que tomar muito cuidado para não cair em armadilha, né?
Pelo meu relógio aqui já passou um pouquinho mais do que 10 minutos, certo? Eu proponho continuar então, para a gente terminar sem muita pressa. A revisão eu fiz um pouco apressado, justamente para ter a segunda parte inteira para a construção, era só para refrescar, né, as coisas que vão aparecer agora, né? É, certo? Espero que tenha tido alguma utilidade, vamos ver. Então, a primeira construção vai ser feita para prefeixes em cima da categoria de observáveis, né? Como eu tinha dito já duas vezes, a construção é feita para funcionar, né? Assim, aquela condição de seção global que está aqui vai dar exatamente a condição de valoração, né? Como vocês vão ver, né? Então vamos lá. Então, eu vou considerar o conjunto das matrizes N por N autoadjuntas, né, os observáveis, tem um sistema de N níveis, certo? Como uma categoria pré-ordem, como a gente acabou de revisar, né? Aí eu vou considerar a categoria dos prefeixos sobre ela, né? Eu vou denotar aqui por O fratura, certo? Aí eu vou definir um certo objeto aqui dentro, né, que eu vou chamar de S, caligráfico, um prefeixe, né, da categoria, sobre a categoria das matrizes ali, né? Ele vai ser o seguinte funtor, né? Ele vai levar objetos, matrizes, né, em seus espectros, simplesmente. Nesse aqui é um conjunto, né, um conjunto de números, tá? Transforma a matriz no seu espectro. E as flechas vão se transformar da seguinte maneira. Eu tenho uma flecha entre A e B, né, ou não tenho nenhuma, né? Se eu tenho no máximo uma, né, conforme a nossa revisão, se a matriz A se escreve como uma certa função de B pelo cálculo funcional, certo? Tá? Se tem uma função f do espectro de B para o espectro de A, então que o A seja f de B, certo? E eu vou usar justamente essa função que transforma um no outro para transformar as imagens dos objetos, né, com respeito a esse meu funtor, certo? Tá? Então eu levo as flechas, né, que existem ou não entre A e B, e existem, se existem, são únicas, né? Nas funções respectivas embaixo, né, para os espectros que transformam um elemento no outro. Essa que é a lei, né, de transformação, certo? E o S é funtor, né, porque existe uma compatibilidade entre espectro e cálculo funcional, como a gente acabou de revisar, né? O espectro da matriz Fzinho de M é a mesma coisa que Fzinho agindo no espectro de M, né? A imagem do espectro de M por F. Por causa dessa situação, eu tenho funtores, né? Certo? Né? O aspecto funtorial é exatamente essa preservação do espectro, mais nada. Certo? Beleza. O que mais? Então, aí o teorema que vai relacionar as valorações com seções globais vai dizer o seguinte: eu tenho uma relação 1 a 1 entre seções globais desse prefeixe S e as valorações que a gente revisou, né, há uma meia hora atrás, mais ou menos, certo? E eu até dou uma maneira de associar valorações a seções globais, né? Então, se eu tomo uma valoração V, eu estou dizendo que se eu fizer as seguintes escolhas de pontos, né, para definir uma seção global, a seção global que depende de V, né, a seção X que depende de V, no objeto A, que é uma matriz, simplesmente vai escolher o ponto V de A, certo? A valoração de V agindo em A, isso é um certo ponto, e a gente tem que ver se isso está bem definido, né? Teria que dar um ponto no espectro, né, pela definição da categoria aqui, né, e no espectro de A, mas a gente sabe que é verdade, né? Eu já discuto isso melhor, tá? Eu estou dizendo que essa maneira de escolher os pontos lá, né, para os quais o X leva os objetos A, né, vai me definir uma seção global, e toda seção global é dessa forma para uma valoração, né? Se eu tenho uma seção global, né, qualquer, vai ter uma valoração única, tal que isso aqui seja verificado, né? Certo? Então vamos discutir por que isso é verdade. Então, tome primeiro uma valoração, a gente vai ver que essa prescrição aqui define de fato uma seção global, né? A gente tem que verificar aquela condição de naturalidade, etc, né? Então, suponha que V seja uma valoração, e a gente sabe, em primeiro lugar, que para toda matriz A, né, autoadjunta, a valoração V agindo em A me dá um ponto espectral de A. Por que isso é verdade? Porque a valoração é sempre a mesma coisa que um caráter, né, quando eu olho nos contextos, né?
e como cada matriz autoadjunta está em algum contexto, né? E como os caráteres sempre devolvem valores espectrais, eu concluo que as valorações também têm que devolver valores espectrais, porque elas são localmente a mesma coisa do que caráteres, certo? Tá vendo? Tá aparecendo várias coisas aqui. Aquele leminha lá, né, que a gente usou para demonstrar o corre-spec, ele está aparecendo aqui já uma vez, vai aparecer várias vezes, né? Essa é uma delas. Valoração se escreve sempre como caráter e caráter devolve sempre valor espectral, então eu tenho isso aqui, né? Então, eu tenho uma primeira parte aqui dos para construir as seções globais, né? Eu tenho que pegar pontos, mas que obviamente sejam na imagem do prefixo em questão, né? Certo? Na imagem do mesmo objeto do prefixo em questão, né? E isso tá ok, né? Beleza. Então, a gente considera o prefixo x, né, definido dessa maneira aqui, certo? Cadê? Assim, a definição está aqui, né? Do XA. Então, eu tomo o x, xão que leva os objetos em XA, onde o XA é a valoração, e a gente acabou de descobrir que isso aqui está no espectro, mas o espectro é exatamente a imagem pelo prefixo S, né, que é o prefixo por qual eu quero conhecer as seções globais, né, certo? Então, né, uma parte da coisa está bem. Como eu tinha comentado, as flechas, né, são transformadas por x de maneira trivial, porque eu só tenho um ponto, né, de cada lado, certo? Não preciso discutir flechas, né? Eu tinha comentado isso aqui, né? As flechas têm uma escolha única, né? Então não tem muito o que dizer, basta dizer quem são as imagens dos objetos das flechas é fixa, né? Beleza. Então eu tenho essa situação, e isso define então um certo prefeixe com a propriedade, né, de inclusão lá que a gente queria. Agora eu tenho que testar a naturalidade, né? A naturalidade escrita de maneira genérica é isso aqui, né? O nosso XA, xinho A, tem que ser a ação da imagem de f por S, certo? Em cima do xb, certo? Mas o que que era essa situação aqui, né? Eu tenho uma flecha de A para B, né, para duas matrizes A e B, se a matriz B, se a matriz A, desculpem, se a matriz A é uma certa função da matriz B, porque eu estou chamando do mesmo nome pelo mesmo nome Fzinho para facilitar a discussão, certo? Uma função que vai do espectro de B para o espectro de A, certo? Beleza. Então, se eu escrevo isso, né, se eu escrevo o XA como então, se eu tomo matrizes que obedecem isso aqui, né? Ou seja, que tem uma flecha entre elas, né? A é o f de B, né? Então, o XA era, por definição, o Vzão de A, certo? Só que o A é o f de B. Então, eu tenho aqui para o XA, eu tenho o Vzão do f de B, certo? E aqui esse S da flecha f age como a função correspondente que transforma a matriz B na matriz A, certo? Então eu tenho o Fzinho como função aqui, que transforma uma matriz na outra, agindo no xzinho B, mas o xzinho B era por definição a valoração agindo na matriz B. Então essas equações de seção global são essas equações aqui, certo? Só que isso aqui era a equação de valoração, certo? Então, com isso eu concluo que eu tenho uma seção global porque o V é uma valoração, né? Tá? O V satisfaz isso aqui, ou seja, satisfaz isso, ou seja, essa equação de seção global é satisfeita, e portanto esse X que eu construí é uma seção global, certo? A equação de valoração é exatamente a equação de seção global, tá? Então, uma parte está feita, né? Dado uma valoração, essa prescrição define de fato uma seção global, porque a equação de valoração é a equação de seção global, né? Ups. A equação de valoração é a equação de seção global. Muito bem. Mas eu tinha falado que eu tenho uma bijeção, né? A injetividade dessa prescrição é clara, né? Porque se eu tenho duas valorações, então elas têm que avaliar alguma matriz de modo diferente, né? Então, em algum objeto A, alguma matriz, o x para uma valoração não vai fazer a mesma coisa que o x para uma outra valoração, certo? Então, duas valorações vão dar origem a dois prefixos diferentes, né? Duas seções globais diferentes, no caso, né? E pronto. Então, duas valorações diferentes dão duas seções globais diferentes, a coisa é injetiva,
certo? Agora eu preciso ver se essa coisa é sobrejetiva, né? Sobrejetora. Ou seja, se eu tomar uma seção global qualquer, será que ela vem de uma valoração, né? E ela vem sim. Então, se eu tomo agora uma seção global, né? E vou definir uma coisa que a gente vai ver que é uma valoração, né? Tome x, seção global, e defina agora uma função Vx que leva matrizes em reais da seguinte maneira. Essa função Vx agindo na matriz A, ela devolve o valor x(a) que é o valor que define o prefixo, ou seja, a seção global, nos objetos, né? Certo? O x agindo no A é o conjunto de um ponto x(a) que eu tomo como valor desse vzão agindo no A, né? Certo? É uma escolha óbvia, né? Aí, pela seção global, eu tenho essa situação, né? Isso aqui né, a condição de naturalidade, certo? Que convertendo né, pelas definições do S, etc., me dá essa condição aqui, que é exatamente a condição do V ser valoração, né? Certo? Então, eu tenho valoração, e por construção eu tenho que, que esse prefeixe, né, que é uma seção global, o x, é exatamente dado pela coleção dessas valorações aqui, né? Porque eu estou das valorações nos objetos, né? Porque eu tenho essa escolha aqui, né? Foi escolhido para isso aqui funcionar, né? A única coisa que eu precisei ver é que eu tenho de fato uma valoração, né? E acabou. Então todo x vem de uma valoração e eu tenho uma situação de sobrejetividade aqui, né? Certo? Isso aqui é simples, né? Mas a gente vê que a gente consegue escrever então a equação da valoração como que é essa aqui, como uma equação de naturalidade, como um sistema de equações de naturalidade, né? Certo? Isso foi feito para funcionar, como vocês estão percebendo, né? Tá? Mas já tem esse aspecto aí, né? Então, seção global é a mesma coisa que valoração, né? E, portanto, eu posso concluir pelo teorema de Korn-Specker que para n maior ou igual a 3, esse prefeixe que eu chamei de S não tem seções globais, porque não existem valorações para o O, né? Certo? Então, o Korn-Specker pode ser interpretado. Aqui a coisa é um pouquinho artificial, né? Como eu disse, foi fabricado para funcionar, mas só para ilustrar a ideia, né? Agora vamos fazer a coisa que interessa um pouco mais, né, para fundamentos, né, que leva em conta as ideias do Bohr lá, como a gente comentou, e vai fazer exatamente o mesmo trabalho, né? Vai ter uma certa abjeção entre seções globais e valorações, né? Só que para ver isso tem que trabalhar um pouquinho mais, né, como eu tinha anunciado. Então vamos lá. Então tome agora a categoria, que é pré-ordem também, dos contextos de uma álgebra de matriz, certo? Eu vou definir um certo objeto, lá, P, que vai ser um prefeixe dessa categoria, né, sobre essa categoria, tá? Ele vai agir da seguinte maneira. Ele vai transformar os contextos C, né, nos respectivos espectros de Gelfand, né? Espectros de Gelfand são conjuntos, certo? Então eu levo um contexto num certo conjunto que é o espectro de Gelfand. Muito bem. Agora como é que eu faço a ação nas flechas, né? Então lembrem que eu tenho uma flecha de C para C', C um contexto, C' outro contexto. Se esse contexto C' é maior do que o C, ou seja, se C é uma subálgebra do C', certo? Nesse caso, eu vou definir a, a imagem pelo prefixo P, né? Pelo prefixo que vai ter o papel lá do espaço de estados, né? No final das contas. Né? A imagem de F' por P vai ter que levar pontos no espectro de Gelfand de C' para pontos no espectro de Gelfand de C, ou seja, caráteres de C' para caráter de C. Isso é feito simplesmente por restrição, né? O que era um caráter era um homomorfismo estrela unital, né, nessa álgebra C', né? Só que se eu pego um homomorfismo numa álgebra grande e eu restringo para uma álgebra menor, eu tenho de novo um homomorfismo, né? Eu tenho todas as propriedades, né? Que tinha na grande, obviamente vai valer na pequena, né? Então a restrição de um homomorfismo numa grande álgebra me dá um homomorfismo na pequena, certo? Essa barrinha é o símbolo de restrição, né? Como vocês devem conhecer, né? Certo? E pronto. E aí a relação de funtorialidade corresponde simplesmente ao seguinte fato evidente para as restrições, né? Que se eu tenho, por exemplo, um encadeamento aqui
de contextos, eu tenho um Czinho que é o menor de todos, daí por cima um C' e por cima ainda um C'', né? Se eu quiser calcular qual é a restrição do... se eu pego um caráter na maior álgebra de todas, né? Eu restringo diretamente para a menor delas, né? Isso é a mesma coisa que primeiro eu restringir para a do meio e em seguida restringir para a menor, né? Isso me dá o mesmo resultado, obviamente, né? E essa relação aqui é simplesmente a relação de funcionalidade desse objeto, certo? Desse funtor P, né? Isso aqui corresponde exatamente a ser funtor. Aqui é um pouquinho mais fácil ainda, né, compreender que essa coisa é funtor, né? Certo? Agora, analisar as seções globais é um pouquinho mais difícil que no caso anterior, né? Como vocês vão ver. Mas em todo caso, o que está acontecendo aqui, né? A gente tinha discutido que os espectros de Gelfand, de contextos, são vistos como espaços de fase de algum sistema físico, né? Certo? Ou seja, o que é espaço de fase? É conjunto de estados clássicos determinísticos, né? Que, né, ou seja, eu tenho momento definido, posição definida, tudo definido, né? Não tem flutuação estatística nenhuma, né? Ou seja, são estados determinísticos. Mas de algum sistema que é parcial, né? Ele só é um... Ele só corresponde a um contexto de um sistema maior que é mais complicado, né? Certo? Muito bem. Então, o funtor P está transformando os contextos nesses espaços clássicos aí, nesses espaços de fase, né? E aí, só que eles estão soltos, né? Se eu só transformo os contextos lá em conjuntos que tem o valor de espaço de fase, eles estão soltos, ainda não tem essa coisa da colagem, né? E o que vai fazer a colagem? Os contextos estão relacionados em cima, né? Então, na categoria aqui dos contextos, eu tenho flechas que estão relacionando os contextos, né? Um está contido no outro, tal, está definindo que tem uma interdependência entre eles, né? E essa interdependência de contextos vai ser empurrada para os espaços de fase através do funtor, né? Essas flechas embaixo vão definir relações né, de pertença, né, ou seja, de continência, eu quero dizer, de um contexto no outro, de um espaço de fase no outro, certo? Que vai criar, então, né, uma espécie de colagem entre eles, né? Então, essa que é a construção, né? Certo? E aí, ou seja, a gente está levando a sério a coisa do Bohr, né? Está obtendo os discursos clássicos, né, através desses aspectos de Gelfand e tá gerando dependências através da funtorialidade, né, desse P aí, né? Certo? Ela está interpretando as dependências dos contextos em dependências dos espaços de fase, né? Certo? Muito bem. Essa construção, né, é inspirada claramente no Bohr, né? Muito bem. Agora o teorema em questão. Então, as valorações, de novo, lá nas matrizes autoadjuntas, N por N, vão estar em bijeção com as seções globais desse novo funtor, né? Certo? E a relação, né, que uma maneira de relacionar, né, que é natural, as valorações às seções globais é a seguinte. Então, os objetos agora são contextos, certo? E esses contextos são levados pelo funtor em conjuntos de caráteres, certo? Então, o que eu faço? Para dar uma seção global, eu tenho que selecionar um caráter em cada espectro de Gelfand, certo? E como é que eu faço? Dado uma valoração, para o contexto C, eu seleciono aquele nosso caráter lá do lema que ajudou a provar o Correns-Specker, né? É o caráter único que estende V dentro do contexto C, ou seja, que coincide com a valoração V das matrizes autoadjuntas do contexto em questão, certo? A gente faz essa escolha, bastante natural, né? Certo? Isso aqui vai me definir, como a gente vai ver, uma seção global, né? E as seções globais são sempre dessa forma, elas são... existe uma valoração por trás dela, única, né, que as representa dessa maneira, né? As escolhas dos caráteres são tais que eles são esses caráteres que representam a valoração nos contextos, né? Certo? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, vamos começar tomando uma valoração e vendo e provando que essa prescrição aqui define de fato uma seção global, né? Então, a valoração V, e a gente considera o prefeixe construído pela prescrição que está aqui, né? Certo? As flechas são únicas, as flechas embaixo, né? Porque eu tenho só pontos, né? Então, essa aqui é uma informação
trivial, a informação relevante é essa, né? Agora, para todo o contexto C e C', né, que estão em relação, ou seja, o C' está por cima do C, né, o C' é maior, né? O que eu quero dizer aqui? Ah, não, tá. Aqui eu só tô quantificando, né? Existem flechas para todo C e C' que estão em relação, etc. Isso aqui, esqueçam o que eu falei, é só uma quantificação, esqueça. Tá. Esse prefeixe é uma seção global, né? Se e somente se aquelas condições lá de ser seção global são verificadas, né? Novamente, na versão genérica, né? Eu tenho a situação seguinte, cadê? Eu tenho essas equações aqui, né? E essas equações na nossa versão atual vão tomar a seguinte forma, né? É, onde está isso? Aqui, né? Tá? Para que essas escolhas aqui me definam de fato uma seção global, eu preciso mostrar que essa equação aqui é verdadeira, né? A escolha em C é a imagem da escolha em C', né? Se existe uma flecha de C para C', de C para C', a imagem dessa escolha para C' pelo funtor agindo na flecha, que nada mais é do que a restrição, né? As flechas são enviadas em restrições, né? Como a gente definiu lá o, o prefeixe, né? Certo? Né? Tomar flechas embaixo é restringir caracteres, né? Certo? Então eu tenho que provar no fundo que a minha escolha de caráter em C, né, é a mesma coisa que a minha escolha de caráter no C', mas restringida para C, certo? Para todos C quando o C' é maior do que o C. Né? Eu tenho que essas escolhas têm que ser compatíveis com as restrições. É isso que eu preciso provar, né, para ter uma seção global, certo? É, tá? Mas pela definição desses caráteres que estão aqui, lembrando como eram definidos, eles eram os caráteres que representavam V ou seja, que reproduziam V no contexto C, certo? E eles eram pelo lema únicos, né? Certo? Então, dada uma valoração V, se eu tenho um caráter que coincide com V, num dado contexto, só tem aquele caráter que faz isso, ele é único, né? Tá? Então, se eu tomo o caráter φC de V, né, e olho ele no contexto C, ele representa V, mas obviamente se eu pegar o caráter para um contexto maior, que representa V num contexto maior e restringi-lo para C, ele tem que representar V também, né? Certo? Claro, né? Porque ele faz isso já no maior, então vai fazer no menor também. Mas como em qualquer contexto só tem um caráter que faz isso, então essas duas coisas precisam ser iguais, né? Aquele que tem que ser escolhido para C ou a restrição do grande no C, porque eles fazem o mesmo serviço e o lema diz que só tem um que faz o serviço, né? Então eu tenho que essas duas coisas são iguais, ou seja, essa relação aqui é verdadeira, né? Toda hora, pelo lema, né? Certo? Então eu tenho que essas escolhas aqui me dão de fato uma seção global, né? Certo? Então a primeira parte está feita, né? Essa relação define de fato uma seção global, né? Está vendo que a gente usou o lema aqui, né? O lema lá que a gente precisou usar para fazer o Cohen-Specker está me dando uma informação de natureza categorial aqui, né? Está me dizendo que eu tenho um prefeixe, uma seção global, né? Certo? É curioso isso. Quer dizer, é bom isso, né? Muito bem. Agora, beleza. Então, isso aqui leva valorações em seções globais. Essa associação é injetora pela seguinte razão, né? Se eu pego uma matriz autoadjunta, né? Qualquer, ela está em seu contexto, obviamente, né? Certo? E se eu tenho duas valorações diferentes, né, então necessariamente vai ter alguma matriz que vê que elas são diferentes. Né? Então vai ter uma matriz M, tal que a valoração de V em M dá uma coisa e a valoração V' em M dá outra coisa. Certo? Só que pela definição dos caráteres, né, a valoração de Vm é a mesma coisa que o caráter Vc, Vcm, né, por exemplo, né, algum contexto que contém M, por exemplo, o Cm, né, agindo em M, é a definição, né?
desses caráteres aqui. Só que esse caráter aqui vai me dar uma coisa no M e o caráter correspondente a V' tem que dar outra coisa, porque eles correspondem às valorações que são diferentes. Mas isso se os caráteres são diferentes numa matriz fixa, quer dizer que eles são diferentes por si, né? Claro, né? Ou seja, se eu escolher duas valorações, em algum lugar vai ter uma escolha diferente de caráter, ou seja, eu vou ter duas seções globais diferentes, né? A associação é injetora, né? Certo? Agora a gente quer mostrar que a associação é sobrejetora. Então eu tomo uma seção global qualquer, certo? E eu vou definir agora uma certa função que leva matrizes autoadjuntas em números reais e a gente vai ter que ver que esse negócio vai ser de fato uma valoração e que se eu aplico a prescrição que está aqui, eu volto para a seção que eu queria, né? Certo? Tá, a prescrição é a seguinte. Então, tome uma seção global, né? E essa coisa que é candidata à valoração, na matriz A, ela é definida assim: pegue o caráter que é escolhido para o contexto da matriz A e aplique na matriz A. A matriz A, obviamente, está no contexto da matriz A, esse lado direito faz sentido, né? Certo? Tá, essa é a minha prescrição, né? O caráter escolhido para o contexto da matriz A agindo em A. Isso vai me dar um certo número real, tal, e agora eu preciso ver que isso aqui é uma valoração, né? Esse é o primeiro passo, né? E depois mostrar que essa é a valoração que devolve o x quando eu faço essa definição aqui, né? Bom, então, obviamente, eu tenho... bom, essa linha não é muito necessária. Eu sei que essa valoração agindo em A me dá valores espectrais, porque ela vem de caráteres, né? Isso não é muito importante, é só uma observação à parte, só para relacionar com a primeira construção lá, né? Tudo bem. É um resultado que é verdadeiro, mas que não vai ser usado depois aqui, né? Então, pegue uma matriz autoadjunta qualquer e pegue uma função qualquer do espectro dessa matriz para R, né? Então, lembre que se eu usar o cálculo espectral para transformar a matriz A através de F, eu obtenho uma matriz que está no contexto de A, certo? Certo? Então, isso quer dizer que o contexto de A é, é, é- o contexto de A é maior ou igual ao contexto de F de A, certo? Né? Isso aqui está me dizendo que eu achei um contexto, o de A, né, que contém essa matriz F de A. E como o contexto de F de A é o menor contexto que contém F de A, isso quer dizer que o contexto de A é um contexto que é eventualmente maior do que o de F de A, mas nunca menor, né? Certo? Esse aqui está sempre contido nesse, certo? Muito bem. Agora, por definição de seção global, lembra que a gente tinha aquela situação que as escolhas dos FIIs são compatíveis com restrições, né? Essa aqui era a interpretação da condição de seção global no nosso prefeixe particular, né? Muito bem. Então, então tome um A qualquer, né? E use essa informação aqui, que o contexto de f de A é menor que o contexto de A, né? Então, eu vou querer calcular o que é o V de x no f de A. Por definição, isso aqui é o caráter escolhido para o contexto de f de A agindo no f de A. Isso aqui é a definição do V de x, né? Que estava aqui, né? Que está aqui, aplicada para o f de A. Beleza. Só que o contexto de f de A é menor que o contexto de A, e eu tenho essa compatibilidade por restrições. Então, em vez de usar o φ do contexto de f de A, eu posso usar o de um contexto maior, por exemplo, o contexto de A, né? Aqui eu estou usando essa relação essa condição de ser de naturalidade, o que me diz que a coisa é uma seção global, né? Tá? Para passar dessa para essa. Agora eu uso uma propriedade de caráter, né? Lembra que um caráter agindo numa função de uma matriz é a função do caráter agindo na matriz. Eu posso tirar a matriz para fora do caráter, né? O cálculo funcional computa com o caráter, certo? Então eu tenho essa segunda igualdade. Só que agora eu tenho o caráter escolhido para CA agindo em A, mas isso era a definição do V de A, né? Então aqui eu tirei a equação da valoração, certo? Né? Ou seja, esse V de x é de fato uma valoração. Agora eu só tenho que ver que essa valoração vai me devolver o que eu queria, né? Certo? Eu comecei com um certo x, né? E defini uma função que é candidata à valoração.
e eu vi que ela é de fato uma valoração, agora eu tenho que ver que essa prescrição aqui vai me dar o x mesmo, ou seja, que eu alcanço qualquer x por uma valoração, né? Beleza. Isso aqui já foi discutido. Então, agora, recordando que para todo A, o contexto de A é a mesma coisa que a imagem pelo cálculo funcional dessa matriz A, certo? Então, isso porque o contexto é dado por essas imagens aqui, eu posso usar uma parte dessas equações, né? Certo? Se eu olho esse v de x aqui, sendo igual a esse terceiro termo, certo? O primeiro igual ao terceiro, né? Eu estou olhando para essa equação, certo? O primeiro igual ao terceiro, né? Só que esse f de A, quando eu percorro os A's todos, os F's todos, né? Isso aqui me produz todo o elemento do contexto, né? Certo? Então, com isso, eu concluo que esse caráter aqui é o caráter que está representando a valoração em questão, certo? Só que só tem um, né? Só que só tem um caráter que faz isso para uma valoração dada. Então eu concluo que esse caráter que está aqui, né, que vem lá da escolha de seção global, nada mais é que o caráter único que representa a valoração Vx que eu construí nesse contexto em questão, certo? Isso aqui vem de novo da unicidade dos caráteres associados a valorações, certo? Tá? Espero que tenha sido claro, né? Esse f de A é um elemento genérico de CA, então isso aqui me dá a igualdade para todo o elemento, por exemplo, os autoadjuntos, que são os que interessam, né? Ou seja, esse caráter representa a valoração no contexto inteiro. E pela unicidade do caráter associado a V, eu concluo essa igualdade, né? Certo? Agora, como é que eu faço para concluir? Então, eu concluí isso num certo tipo de contexto, né? Que nos contextos gerados por matrizes, os caráteres da seção global são justamente os caráteres da valoração que foi construída, né? Para terminar a prova, eu queria ter isso aqui para todo o contexto. Só que a gente sabe também, né, a gente acabou de revisar, que todo o contexto é o contexto de alguma matriz, né? Então, na verdade, essa igualdade para esses contextos que parecem especiais já é a igualdade para todos eles, né? Porque todo C é um CA, né? Então, eu concluo, né, que os caráteres que definiram a seção global X são exatamente os caráteres que estão associados a essa valoração Vx que foi construída. Ou seja, se eu pegar o Vx e usar essa prescrição que está aqui, eu reproduzo o x escolhido. Ou seja, eu alcanço qualquer x fazendo essa... Eu alcanço qualquer seção global escolhendo bem uma valoração, né? Ou seja, há uma relação 1 a 1 entre valorações de O, ou N, de observáveis, N por N, e seções globais desse, desse pré-feixe aqui que foi construído, né, orientado nas ideias de Bohr, né? Certo? E é isso, então, temos o nosso objetivo aqui concluído, né? Acho que a prova dá para entender, né? E vocês viram que a gente usou várias propriedades importantes aqui de caráteres e dos contextos, etc, né? Aquele leminha apareceu várias vezes, né? Aquelas coisas foram bastante úteis em vários lugares, né? Então, com isso, eu tinha acabado aqui, né? É, Isso, tinha acabado aqui, isso. Daí tem esse último passo, né, que todo o contexto é um contexto de matriz, tá, gerado por uma matriz, beleza? E aí temos a conclusão que eu disse em palavras, mas não mostrei escrito, aqui eu mostro. Então, se eu tenho esse novo prefeixe que é inspirado em Bohr, né, se eu considero esse prefeixe, né, pelo teorema de Corrent-Specker, eu compreendo que esse prefeixe não tem seções globais para dimensão maior ou igual a 3, certo? Tá? E, né, na verdade, esse teorema é o que interessa mais, né? Porque ele dá uma ferramenta nova para você tentar entender a existência de valorações ou não, né? Como eu disse, esse procedimento é totalmente genérico, né? Então, se eu pegasse uma categoria que não tem todos os contextos das matrizes N por N, né? Mas só alguns deles, né? Por razões físicas, né? Essa coisa toda funcionaria também, né? Eu teria
teria uma maneira lá de construir prefeixes, aí eu olharia para seções globais e tal, e isso tem a ver com as valorações, né? É, e assim, e você teria acesso a métodos da teoria de prefeixes para analisar esse tipo de problema de existência de valorações, né? Essa que é uma dos interesses, além de deixar a ideia do Bohr explícita aqui, né? Certo? Isso é bem mais claro, né, do ponto de vista conceitual, né? Tá. Então, e no caso especial da família de todos os contextos das matrizes N por N, eu tenho ausência de seções globais por causa do Cohen-Pecker que a gente já conhece, né? Para a dimensão 3 ou mais, certo? E com isso nossa missão está concluída, né, espero, e desejo a todos um bom fim de semana, né? Finalmente. Para os corajosos que permaneceram só 7, não, 6 na verdade, porque eu conto, né? Certo? Beleza? Então, com isso nós concluímos e se alguém tiver alguma questão ou comentário, fique à vontade, né? Só agradecer mesmo, professor. Foi um curso muito inspirador, muito bom. Agora é pegar o material para poder dar uma revisada e abrir as contas nós mesmos, né? Que é essa parte que a Exato. gente aprende. A ideia, assim, a intenção do curso foi passar a ideia principal, né? Para, né, dar uma, Uhum. digamos, uma descrição geral, né, do que é feito e para onde essa coisa vai e tal, né? Espero que isso tenha sido realizado, né? Assim, de passar uma visão mais precisa Certamente. da coisa. Isso eu garanto para vocês que vocês têm condições de ler esses artigos, né, que eu tinha dado na bibliografia e entendê-los. É claro, precisa de um pouquinho de esforço, né, para estudar um pouquinho mais de categoria, para entender certos aspectos, tal. Mas esse tipo de exposição facilita bastante a leitura, né? Vocês não vão encontrar muita dificuldade de entender esses artigos, na minha opinião, né? Beleza, professor. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a presença, né? E não sei se tem mais perguntas. Eu queria aproveitar para fazer um elogio também, que vai até um pouco numa linha um pouco diferente do curso, mas uma coisa que eu gostei bastante também foi o esquema das primeiras aulas de álgebra, porque eu fiquei olhando aquilo pensando, nossa, isso aqui teria sido muito útil um Aham. pouco antes de eu estudar coisas mais de formalismo algébrico em teoria quântica de É, campos e coisas assim. é. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana. Você viu que é tudo álgebra linear, né? É tudo coisa conhecida, mas explicada de uma maneira diferente, né? Não tem nada de novo ali, né? Certo? Mas Sim, fica bem mais familiar. é mais digamos assim, o aspecto conceitual que é novo, né? A maneira de olhar para as coisas, né? E isso é Uhum. bastante útil. Se você trabalha com teoria algébrica, eu tenho certeza que isso pode ajudar a entender as coisas, né? Sim. Muito bem. Eu vou parar de gravar já, porque eu acho que não precisa mais do que já foi. Só um pouquinho.